com o meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam os responsáveis por esta barbárie. O cara já foi preso, já está nas mãos da polícia. João Amoedo, é lamentável e inaceitável o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Independentemente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência, que o agressor sofra as devidas punições. Meus votos de melhoras para o candidato Guilherme Boulos. Soube agora do que aconteceu com Bolsonaro em Minas. A violência não se justifica, não pode tomar o lugar do debate político. Repudiamos toda e qualquer ação de ódio e cobramos investigação sobre o fato. O próximo, Álvaro Dias, sobre o episódio da facada no candidato Jair Bolsonaro, quero afirmar aqui que repudio todo e qualquer ato de violência. Por isso, a violência nunca deve ser estimulada. Eu não a estimulo. Geraldo Alckmin, política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida e a punição exemplar. Isso tem que acontecer com toda certeza. Ainda, Geraldo Alckmin, esperamos que o candidato se recupere rapidamente. Agora, na sequência, Marina Silva, violência contra o candidato Jair Bolsonaro é inadmissível. Figura um duplo atentado e configura um duplo atentado contra a sua integridade física e contra a democracia também. Um pouco de tudo que a gente tem dito aqui desde o início do Brasil Urgente de hoje, neste dia tenso, neste dia preocupante, um atentado sim contra a democracia brasileira. Agora, o que me deixa preocupado é a informação oficial que chega neste momento, que chega agora aqui na Central de Jornalismo da Band. Informação repassada pela assessoria do próprio deputado Jair Bolsonaro. Informação que está escrito aqui, ó, que o estado de saúde dele é grave, que ele estaria enfrentando agora uma hemorragia e os médicos fazem de tudo para conter esta hemorragia. Se realmente isso está acontecendo neste momento, se isso está acontecendo neste momento com a saúde do Jair Bolsonaro, aquela informação que me chega agora há pouco, de que a faca que foi levantada pelo marginal, que atingiu o abdômen do Bolsonaro, provavelmente esta ou uma arma muito parecida com essa, teria atingido uma alça intestinal e parte do fígado do candidato à presidência da República. Se realmente esta faca ou uma similar não tivesse entrado de forma profunda no abdômen do Bolsonaro, ele não estaria enfrentando uma hemorragia como pode estar acontecendo agora, segundo a assessoria do próprio candidato. Dificilmente a assessoria se manifestaria desta forma, como nós estamos lendo aqui na tela do Brasil Gente, se o fato não fosse confirmado pelos médicos, se o fato não fosse confirmado pela equipe médica que está assistindo agora o Bolsonaro na cidade de Juiz de Fora. Logo depois de receber a facada, você viu a imagem, como vai ver novamente, do Bolsonaro sendo levado, carregado, não só por policiais, mas por seguranças e pessoas que estavam próximas ao candidato no momento da agressão. Ele é colocado dentro do carro preto e, na sequência, o veículo sai acelerado em direção à Santa Casa da cidade de Juiz de Fora. O agressor, o marginal, que saiu da cidade de Montes Claros, 670 quilômetros distante de Juiz de Fora aproximadamente, já teria ido com um plano montado, teria traçado esse plano, ou seja, ele teria premeditado esse crime, uma tentativa de homicídio clara, uma tentativa contra a vida de um candidato à presidência da República. O que os candidatos disseram agora há pouco, e eu acabei de ler para você, meu telespectador, nada mais é do que uma junção de tudo que foi dito até agora aqui no Brasil Gente. Um ato inaceitável. Opiniões têm que ser compartilhadas, independente de você aceitá-las ou não. O que tem que imperar é sempre a ordem, o respeito. Não é através de um ato como esse que alguém vai conseguir colocar em prática aquilo que pensa.
muito distante disso. Olha, violência estimula violência. Se você empurra uma pessoa, ela vai querer te empurrar também. Se você dá um murro numa pessoa, ela certamente vai querer te dar um murro. Esse cara que aparece no centro da tela novamente, que esfaqueou o Bolsonaro, ele estimulou uma violência por parte das pessoas que estavam em volta do candidato no momento do ato político, na hora do ato político. Por pouco que esse cara não foi linchado, ele foi agredido, esse sujeito que aparece no canto esquerdo da sua tela, mas rapidamente os seguranças, os policiais que ali estavam, conseguiram conter e proteger o agressor, o criminoso que aparece, um sujeito com 40 anos de idade, que eu te passo aqui em primeira mão a informação de que ele já tem passagens pela polícia. Qual tipo de passagem? Lesão corporal grave. Já deve ter agredido uma outra pessoa, quem sabe esfaqueado uma outra pessoa também. A polícia agora tem como objetivo esclarecer um pouco mais esse crime, levantar o que estimulou esse cara a cometer esse crime na cidade de Juiz de Fora. Talvez não se trata de um crime tão simples. Talvez não se trata de um sujeito louco qualquer que tenha decidido ali, por um ato próprio, um ato isolado, agredir, atentar contra a vida de um candidato à presidência da República. Você que me assiste agora, que vota na Marina Silva, você que me assiste agora, que vota no Ciro Gomes, você que está aí do outro lado da tela, que vota no Alckmin, no Boulos, você que vota no Meirelles, no Alckmin, e tantos outros candidatos, vai. Você não aceita um ato como esse, assim como eu não aceito. A gente quer mudar esse país e não é com violência que a gente vai mudar esse Brasil. Um ato como esse vai ter uma repercussão inimaginável mundialmente falando. Amanhã estará estampado, pode ter certeza, no principal jornal dos Estados Unidos, no principal jornal da Alemanha, da França, e aí vai. O que vai estar na capa lá? Atentado contra presidente, contra candidato à presidência da República acontece no Brasil. Aí logo em seguida a matéria. O país que vem enfrentando uma grave crise econômica agora vai ter que seguir da forma tal. Ou seja, como que a gente vai seguir da forma tal com uma instabilidade tão grande que a gente já vive e que pode ser agravada ainda mais com um ato como esse? Não é tão simples assim não, viu? Não é tão simples assim não como a gente está colocando desde o início do jornal. Isso aí pode ter uma proporção, infelizmente, inimaginável, uma proporção extremamente negativa. Volta para mim, me abra o link com Minas Gerais, onde está o Marcelo Silveira novamente, atualizando esse caso com informações novas. Pois não, Marcelo, o que você tem aí de novo pra gente? Pois é, o que a gente recebeu aqui, Joel, foi essa trajetória aí do Jair Bolsonaro no dia de hoje. Ele estava vindo de Brasília para a cidade de Juiz de Fora, desceu no aeroporto da cidade, seguiu em carreata por volta das 2 da tarde. Depois disso, eles pararam num determinado ponto e seguiram nessa caminhada aí, no sentido até a praça, onde ele faria um comício às 4 da tarde. A comitiva do Jair Bolsonaro tinha, além de assessores, também colegas deputados federais, alguns em campanha, outros não, simplesmente assessorando ele. Mas logo depois desse ato ele participaria de um comício na Praça Central de Juiz de Fora, viu, Joel? Ok, Marcelo, obrigado a você novamente. Me enche a tela, por favor, com a imagem que antecede a agressão. Eu quero que solte a imagem com o áudio aberto. Vamos acompanhar todos os detalhes, antes, durante e depois da agressão. Agora, na tela, vai. Então deixa o áudio aberto aí, por favor. Meu telespectador que está me assistindo agora, está acostumado com o programa ao vivo. A gente faz aqui sem frescura, compadre. Não tem aquele, sabe aquele engessadão? Aquela galera engessadona, aqui não tem essa. A gente fala rasgado. Se colocou a imagem e não deu certo, vamos colocar de novo. Põe no ponto aí, solta o vídeo. Tem áudio agora? Então solta com áudio.
acho difícil essa lâmina ter atingido de forma superficial o abdômen do Jair Bolsonaro. Primeiro porque a resposta é imediata e ela está presente na cara, na feição, no rosto do candidato no momento em que ele leva a facada. Segundo, porque nós temos duas informações importantes. A primeira que me chegou, que eu não tinha confirmação e agora eu acredito, é de que a faca teria atingido uma alça intestinal e parte também do fígado do Bolsonaro. A outra informação, já oficial, confirmada pela equipe do Jair Bolsonaro, a equipe política dele, não a equipe médica, é de que o caso é grave, a condição de saúde dele é grave e que ele estaria enfrentando uma hemorragia. Os médicos fazem de tudo para estancar esta hemorragia, para estancar esse problema terrível que o candidato está enfrentando depois de levar uma facada. Não é simples assim não, viu? Eu disse, olha, não é simples a pessoa levar uma facada no abdômen e a gente abrir a tela aqui e dizer, olha, não foi nada, tá tudo tranquilo, foi só uma facada. Eu antecipei isso no início do jornal. Espero que tenha sido um ferimento superficial, um ferimento não tão grave, mas as informações que me chegam agora e que já chegaram durante todo o nosso jornal me remetem a acreditar que realmente o estado de saúde dele não é nada bom. Quem é que está comigo agora, Débora, por favor? O Major Joviano, porta-voz da Polícia Militar de Juiz de Fora, está nos atendendo de forma muito gentil, porque se trata de um momento delicado, um momento em que todo posicionamento oficial é de extrema importância. O Major, muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender. A gente viu aí que logo depois da agressão a polícia conseguiu prender rapidamente o agressor, o sujeito que esfaqueou o candidato. Eu disse agora há pouco para o Major Santiago e falo mesmo para o senhor. Se trata de uma ação de extrema dificuldade para os policiais, porque um candidato fica exposto pra caramba no meio de uma multidão e não tem como prever a aproximação, a chegada de um sujeito agressor como esse criminoso de 40 anos de idade que esfaqueou o candidato à presidência da República. Todo cuidado é pouco nesse tipo de ato político, não, Major? Boa noite, Datena, e a todos que nos ouvem aí no Brasil Urgente, né? Um prazer estar falando e dando... Prazer é meu, comandante. Prestar contas, né? Do que está acontecendo aqui. Na realidade, a gente sempre alerta que todo cuidado em tudo que a gente vai fazer na vida é muito importante, né? Se você vai fazer uma viagem ou se você vai numa campanha presidenciável, todos esses cuidados são necessários. A Polícia Militar também, ela adotou todos os procedimentos necessários para que esse evento político pudesse ser realizado na cidade de Juiz de Fora. Mas é muito importante deixar o esclarecimento, Atena, de que, na realidade, o papel principal da Polícia Militar nesse evento foi o de manutenção da ordem pública na cidade, uma vez que o evento realizado pelo candidato Jair Bolsonaro foi no centro da cidade, no Parque Alfield, onde nós tínhamos informações de que haveria uma aglomeração de pessoas muito grande. Então, em razão disso, montamos um esquema de policiamento voltado para que a ordem pública, ou seja, que a atividade rotineira da cidade não viesse a sofrer uma interrupção frente a esse evento eleitoral. Então, por que eu digo isso? Porque quem não conhece Juiz de Fora, o evento onde estava sendo realizado, onde iniciou, foi no Parque Alfield, ele estava deslocando um calçadão, deslocando para a Praça da Estação, passando por um calçadão, e ele transitava em um local que às vezes cortava a principal avenida de Juiz de Fora, que é a Avenida Rio Branco. Então o policiamento, houve necessidade de fechar o trânsito para que esse candidato e quem o acompanhava, né, pudesse passar o mais rápido possível, de forma que a gente não atrapalhasse a ordem pública daquelas pessoas que estavam no trânsito urbano ali naquele momento. E assim foi feito em todo o deslocamento, com uma atenção
atenção voltada da Polícia Militar para que não houvesse um prejuízo à ordem pública. No momento da facada, que foi no cruzamento da Rua Batista de Oliveira com o calçadão da Rua Alfield, ali haviam policiais que prontamente, imediatamente, tão logo o candidato sofreu ali o golpe, os policiais imediatamente foram e, junto com populares que seguraram, né, esse autor, os policiais rapidamente pegaram esse autor e conduziu imediatamente para a sede da Polícia Federal. Major, o senhor, como policial, pode explicar para a gente melhor a dificuldade que um segurança enfrenta ao ficar ao redor de um candidato como o Bolsonaro em meio a centenas de pessoas. O cara se aproxima tão rápido com a faca envolta, escondida em um pano, que é praticamente impossível você antecipar o que iria acontecer, não? A partir do momento que quando a gente vê uma pessoa exposta em meio a centenas de pessoas, todo o cuidado é pouco. E eu queria que o senhor explicasse para a gente a dificuldade do segurança, do policial, em tentar antecipar uma situação como essa triste situação que aconteceu há pouco em Juiz de Fora, hein, Major Joviano? Na realidade, Datena, o que a gente sempre, o que eu havia dito inicialmente, né? Todo o cuidado que a gente pode ter face a qualquer situação, ela é muito importante. No entanto, a gente não consegue presumir tudo que vai acontecer. E a gente tem que alertar que a Polícia Militar não estava fazendo qualquer tipo de segurança ao candidato Jair Bolsonaro. A gente estava fazendo policiamento para manutenção da ordem, uma vez que o candidato ele está concorrendo ao cargo de presidente. Então, nós tínhamos um dispositivo montado? Tínhamos um dispositivo montado para fazer a manutenção da ordem pública. E isso foi feito de forma a que a comunidade de Juiz de Fora não pudesse ficar prejudicada com a aglomeração de pessoas que estavam transitando pelos locais por onde o candidato passou. No entanto, é muito importante considerar que na cidade de Juiz de Fora nós temos câmeras de segurança que vão fatalmente ajudar no esclarecimento, né? O autor que foi preso, ele já confessou que foi ele quem desferiu o golpe de faca, né? Então, como eu disse, né, e respondendo a sua pergunta, qualquer coisa que a gente vá fazer, é muito importante que a gente tenha segurança, que a gente tenha precaução. Se você vai fazer uma viagem, tem que verificar se o pneu está correto, que a calibragem está correta, se tem combustível, se fez uma manutenção. Se você vai fazer uma caminhada política numa área aberta, no centro da cidade, você como candidato também precisa de ter alguns cuidados. Quer dizer, tem que repensar. Então, essas situações é da pessoa, é do candidato, né? Também trabalha com todas essas informações para fazer o planejamento devido para fazer frente às situações que são apresentadas a ela. Tem que repensar daqui para frente esse tipo de exposição, né? Essa vulnerabilidade toda em que os candidatos se expõem, ficam aí no meio de muitas pessoas. Major Joviano, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação. Bom trabalho ao senhor aí. Um grande abraço. Foi um prazer falar com o senhor. Prazer todo nosso. Grande abraço. Abraço também. Vamos seguir com o Nosso Brasil, gente. Antes de continuar, me dê uma passada no helicóptero, em que imagem é aquela lá de baixo? Eu vi helicóptero Águia e tudo mais que foi acionado. Um acidentado está sendo resgatado neste momento. Veja aí, muitas viaturas da Polícia Militar, tem viatura do SAMU, Corpo de Bombeiros também. Isso está acontecendo agora na marginal do Rio Pinheiros, um atropelamento por carro. Uma vítima, pessoa que acaba de ser atropelada. O helicóptero Águia da PM foi acionado imediatamente. Esses homens aí decolaram a aeronave e fizeram um pouso estratégico no meio da marginal aí do Rio Pinheiros para fazer a remoção antecipada, a remoção acelerada desta vítima que já estava recebendo um atendimento importante por parte dos médicos ali do SAMU, viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que acabou de chegar no local. Agora o voo pela vida, a aeronave, o helicóptero Águia deixando o solo e já seguindo para o hospital mais próximo
próximo ou o hospital mais apropriado para receber essa vítima, essa pessoa que acaba de ser atropelada. E geralmente carro que vem ali na marginal vem uma velocidade maior do que o normal, né? Em torno aí de 70, 80 até 90 quilômetros por hora, o que deve ter provocado um ferimento grave nessa vítima, né? Se não fosse grave, certamente o helicóptero Águia e os seus valorosos homens não teriam sido acionados como foram há pouco. Veja ali a imagem na janela do médico do Grau com o uniforme alaranjado, já prestando um apoio importante, tentando estabilizar a vítima. Enquanto isso, a gente continua falando do caso do Bolsonaro, que foi esfaqueado hoje em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, cidade que fica a quase 300 quilômetros de distância da capital mineira. São 6 horas e 5 minutos, a gente está falando desde o início do Brasil Urgente, com pessoas importantes relacionadas a esse caso. Agora, a principal preocupação é com a saúde do Jair Bolsonaro. A principal preocupação é como ele está neste momento. Se os médicos já conseguiram estancar a hemorragia interna que foi informada pela equipe que assiste o Jair Bolsonaro, pela equipe estratégica, eu posso dizer assim, do Jair Bolsonaro. Essa informação chegou aqui à Central de Jornalismo da Band, eu já compartilhei com você, mas estou reforçando, mesmo porque muitos telespectadores estão chegando neste momento. O presidente Michel Temer, é isso, ele falou, ele já se manifestou a respeito desta agressão, então me coloque no ponto aí, por favor, já que apareceu o presidente Michel Temer, vamos ouvir o que o presidente disse a respeito desse caso inaceitável. Está no ponto? Desse caso inaceitável. Solta aí, roda aí, por favor, presidente Michel Temer. E não posso deixar, neste momento, meus amigos, minhas amigas, de fazer menção a um fato que acabou de ocorrer. Um atentado em relação ao candidato Jair Bolsonaro, não é? Em Juiz de Fora, que já recebeu a nossa solidariedade. A Polícia Federal e a Polícia Local já estão trabalhando nessa matéria, foi agora há pouco, mas isto fez com que eu falasse com a assessoria de imprensa do candidato, mas isto revela algo que nós devemos nos conscientizar, porque é intolerável exatamente a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. É intolerável que as pessoas falseiem dados durante campanha eleitoral. É intolerável que nós, vivendo num Estado democrático de direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, de uma campanha em que as pessoas vão e apresentem os seus projetos, porque ninguém vota em candidato. Este é o grande equívoco. Votar em candidato é coisa de cultura atrasada. Você tem que votar em projetos. E para votar em projeto, o candidato precisa circular pelo país. Eu relato este fato apenas para não deixar passar em branco este episódio triste, convenhamos, lamentável para a nossa democracia, mas que ele sirva de exemplo e, se Deus quiser, o candidato Bolsonaro passará bem, temos certeza que não haverá nada mais grave, ou esperamos que não haja nada mais grave, mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia, é a derivação do chamado Estado de Direito. A política tem que ser colocada de lado em um momento como esse. Né? Qualquer posição, qualquer posicionamento partidário tem que ser colocado de lado e a gente tem que tratar o ato em si, o ato violento que aconteceu contra um candidato à presidência da República. Meu telespectador, eu acabo de receber uma nota de um dos assessores do Jair Bolsonaro confirmando que realmente uma parte do fígado dele foi atingida. Também nesta nota está escrito que 2 médicos especialistas em transplante estão assistindo agora o Jair Bolsonaro, que foi atingido, pelo que eu estou vendo disso tudo, de forma profunda, assim, por uma faca. Vamos abrir novamente o link com Minas Gerais, com o Marcelo Silveira, que tem a nota oficial, até agora a nota oficial, por parte do hospital, a Santa Casa de Juiz de Fora. Não é isso, Marcelo?
É verdade, Joel. A nota ela não confirma as lesões, não confirma os pontos, mas é uma nota bem curtinha, é a primeira nota divulgada pela Santa Casa de Juiz de Fora. Eu vou ler na íntegra para você que nos acompanha em casa, para você, Joel. O paciente Jair Messias Bolsonaro deu entrada no hospital por volta das 15h40 com uma lesão por material pérfuro cortante na região do abdômen. Ele foi atendido na urgência, passou por um exame de ultrassonografia e agora está no centro cirúrgico. Assim termina a nota da Santa Casa de Juiz de Fora, a primeira nota oficial da Santa Casa. Ok, Marcelo Silveira, obrigado. A qualquer momento eu volto a acioná-lo. Repito, reforço a você, meu telespectador de todo o país. A preocupação daqui para frente é com a saúde do Jair Bolsonaro. Porque se a saúde dele se agravar, se o quadro clínico evoluir para pior ou evoluir de forma positiva, isso que aconteceu em Juiz de Fora pode tomar uma proporção pior do que a gente havia previsto, né? Inicialmente, já levando em conta que poderia ser um ferimento superficial, eu já fazia a previsão de um dimensionamento, uma proporção muito ruim que esse caso iria tomar para o mundo inteiro. Se a saúde dele se agravar, se a saúde dele evoluir para pior, esse dimensionamento ele fica pior ainda, viu? Ele fica... me deixa mais angustiado ainda. Como que o mundo vai encarar isso que aconteceu hoje em Juiz de Fora? Porque estamos falando de um processo eleitoral democrático, onde cada candidato se expõe, onde cada candidato expõe a sua forma de pensar do jeito que bem entende, do jeito que quiser. Se estamos falando de democracia, logo um tem que aceitar o que o outro está pensando ou está ponderando ali. O fato é isolado? Um cara de 40 anos que já tem passagem pela polícia resolveu cometer um crime. Isso é fato. É um caso isolado? É. Mas a gravidade desse caso não será deixada de lado, ou não será subestimada. O efeito negativo do que aconteceu em Juiz de Fora não será impedido de forma alguma, porque não tem jeito. Não tem jeito, daqui a pouco a gente já vai começar a mostrar para vocês a repercussão no mundo deste caso. Pô, Joel, o que a gente tem a ver com o mundo, hein? O que a gente tem a ver com o que os outros países estão pensando da gente? Tudo, tudo. Inclusive com impacto financeiro imediato. Não me surpreenderia se alguém falasse aqui no meu ponto, que o dólar já está subindo. Pô, Joel, como que uma facada faz o dólar subir? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira isso, não, gente. Não é brincadeira. Espero que isso não aconteça. Temos aí uma nova postagem de um dos filhos do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Me desculpe, vamos ler. Infelizmente, foi mais grave que esperávamos. Veja aí. O Flávio que se manifestou no início do programa dizendo que seria um ferimento superficial. Há poucos minutos ele fez essa postagem. Infelizmente foi mais grave do que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3. 10/3, meu telespectador. Quase morto. Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor. Pressão de 10/3. Então, além do fígado, parte do pulmão também foi atingido, segundo a nota do Flávio Bolsonaro, segundo a postagem do Jair Bolsonaro. Temos uma fonte agora da Band, uma fonte da TV Bandeirantes, que está confirmando uma hemorragia, lesão no fígado e no intestino. Essa fonte da Band, a fonte que nós temos, não confirmou a lesão no pulmão, assim como foi postado por um dos filhos do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Já deu para perceber que se trata de um caso grave.
Então, no início do jornal, a gente lidava com um caso envolvendo uma perfuração superficial, onde uma sutura já teria sido feita, 6 pontos teriam sido dados no abdômen do Jair Bolsonaro. E agora, a atualização, a confirmação é preocupante. O Jair Bolsonaro, que depois de ser atingido aqui pela facada, chegou no hospital com a pressão a 10/3. Perdeu muito sangue, essa perda de sangue, é claro, estimulou essa queda drástica, brusca de pressão, e quando há uma queda intensa, uma queda muito grande de pressão, você sabe muito bem que a pessoa pode até chegar a óbito. Essa queda de pressão pode levar qualquer pessoa a óbito. O Flávio Bolsonaro, na postagem, disse que o pai quase chegou morto no hospital. Quando adentrou a Santa Casa de Juiz de Fora, imediatamente, é claro, ele começou a receber um atendimento intenso, um atendimento necessário para restabelecer a pressão, que estava muito baixa, muito abaixo do normal, 10/3, e agora o quadro dele parece estar estabilizado. Fígado e alça intestinal atingidos. Pulmão ainda não foi confirmado se foi atingido ou não pela equipe médica. Acabou de nos informar aqui o Flávio Bolsonaro, através da postagem dele, que o pulmão também teria sido atingido. O mais importante, não sendo médico, mas pela lógica, é restabelecer a pressão do Jair Bolsonaro, voltá-la ao patamar adequado, aceitável e, é claro, estancar a hemorragia. Porque ele já perdeu muito sangue. Se ele perdeu muito sangue, como já vinha perdendo sangue aqui, ó, quando estava sendo resgatado, e no trajeto também, se ele perdeu essa quantidade toda de sangue, fazendo com que a pressão caísse como caiu a 10/3 e estava enfrentando ainda uma hemorragia, eu acho que os médicos queriam a todo custo primeiro estancar esta grave hemorragia que o Bolsonaro estava enfrentando. Eu estou dizendo estava e espero que realmente fique dessa forma. Espero que a hemorragia já tenha sido estancada e interrompida pelos grandes profissionais aí de Minas Gerais que estão assistindo neste momento o candidato Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, que foi atingido por uma faca que aparecerá no centro da nossa tela. Se não for a mesma faca, se não for a faca utilizada pelo agressor, se trata sim de uma arma branca muito parecida com esta que já deveria ter aparecido no centro da nossa tela e vai aparecer agora. Veja aí o nosso grande paletó colocando com rapidez esta arma branca. Reforço, se não foi esta a faca utilizada para ferir o Jair Bolsonaro, foi uma faca muito parecida com esta que aparece no centro da nossa tela. Vamos abrir o link com o Rio de Janeiro, onde está Yasmin Bachur acompanhando também um pouco desta movimentação toda. Não é novidade para você que me assiste agora, o Jair Bolsonaro é do Rio de Janeiro e, é claro, tem uma base importante no Rio de Janeiro, onde esta base está repassando informações importantes para a nossa central de jornalismo no Rio de Janeiro. E Yasmin, muito boa noite. É um caso atípico, sem precedentes. Pelo menos eu não me lembro de ter visto um caso tão absurdo como esse durante um período eleitoral. O que tem chegado até você aí, até a nossa equipe da Band no Rio, hein, Yasmin? Oi, Joel, boa noite a você, boa noite a todos. Por conta desse episódio, que estamos acompanhando, a agenda do candidato à presidência Jair Bolsonaro aqui no Rio, amanhã foi cancelada. Ele participaria do desfile cívico e militar de 7 de setembro, que comemora 196 anos da independência do Brasil, mas a assessoria de imprensa, claro, não há condições, e aí confirmou agora que essa agenda foi cancelada e disse que ele deve descansar na casa dos pais. Nós ainda não sabemos para onde ele vai, mas essa
agenda foi cancelada. Esse desfile acontece todo ano na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. Ele estaria aqui amanhã a partir das 7 horas da manhã, mas por conta desse grave episódio, essa agenda foi cancelada. E, Joel, na verdade, o Bolsonaro, ele é de Araçatuba, né, em São Paulo, mas ele mora aqui no Rio com a família, num condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E, Joel, chegou agora há pouco também pra gente aqui uma nota da Defensoria Pública, e nessa nota eles divulgaram um manifesto, né, um repúdio a essa agressão sofrida pelo candidato, que episódios como este ferem a nossa democracia e que espera aí uma rápida e rigorosa investigação do caso e deseja ao candidato uma rápida recuperação. Joel. Yasmin, muito obrigado pelas informações. O Bolsonaro, que vive no Rio de Janeiro há muito tempo, adotou o Rio de Janeiro como estado de origem. Às vezes você nasce em um lugar e adota uma outra cidade, um outro estado como terra natal. Assim como eu adotei Goiás, o Bolsonaro adotou o estado do Rio de Janeiro, um lugar lindo, né? O Rio de Janeiro é um local que dispensa comentários, mas o Jair Bolsonaro, que teria agenda amanhã, é claro, essa agenda foi interrompida, mesmo porque ele não terá condição nenhuma de seguir nos próximos dias cumprindo com as obrigações de campanha, mesmo porque a preocupação dele a partir de agora, dele não, de todas as pessoas, a preocupação agora é em relação à recuperação do candidato que foi esfaqueado na cidade de Juiz de Fora. Eu te disse agora há pouco que se trata de um caso preocupante e eu tenho a certeza plena, certeza absoluta de que se trata de um caso extremamente grave, sim. Um caso que nós temos que ter uma preocupação muito maior daqui para frente com a integridade física dos candidatos que ficam expostos, né? E a violência estimula a violência. Você vê aqui um cara partindo para cima do agressor, porque o agressor que tinha acabado de esfaquear o Bolsonaro foi contido pelos seguranças e por parte de seus simpatizantes, parte de simpatizantes do Bolsonaro. Logo em seguida, um cara aparece dando um soco no sujeito criminoso que esfaqueou o Bolsonaro. Essa história poderia ser pior, hein? Poderia ter terminado muito pior, porque se a polícia não consegue proteger o assassino, o criminoso, o esfaqueador, ele certamente seria linchado pela multidão. Por que ele seria linchado? Porque a violência, repito e reforço para você, estimula a violência. Um cara que esfaqueia uma pessoa da qual você a quer bem ou da qual você é simpatizante, é claro que essa pessoa está correndo o risco de ser agredida na sequência por parte da multidão, assim como aconteceu. Se os policiais não fazem a proteção do criminoso, ele estaria certamente agora extremamente ferido ou até mesmo morto, viu? Ou até mesmo morto, porque ele atentou contra a vida de um candidato à presidência da República. Ele esfaqueou o Jair Bolsonaro com o intuito de matá-lo. Porque não tem essa não, eu vou esfaquear o sujeito só para dar um susto nele. Conversa. Quem enfia a faca em uma outra pessoa é porque quer ver aquela pessoa morta. Ou seja, está atentando contra a vida daquela pessoa. Tanto que esse criminoso certamente irá responder por tentativa de homicídio. Irá responder por um crime terrível. É um cara que já tem passagens pela polícia por lesão corporal grave. Um sujeito que já agrediu uma outra pessoa recentemente. Não sei, não temos detalhes desta agressão que ele responde. Se ele deu uma facada em alguém ou se ele tentou matar uma outra pessoa de outra forma. A confirmação que temos, que foi passada aqui em primeira mão, com uma fonte importante na Polícia Militar Mineira, é de que realmente o agressor, o sujeito que atentou contra a vida do Jair Bolsonaro, já tem sim uma passagem pela polícia. Felizmente o cara foi capturado logo em seguida, acabou confessando o crime, mesmo porque não tinha como ele negar. Ele que entrou na multidão aí com a faca envolta em um pano, achou que sairia desapercebido? Claro que não. O cara saberia que iria cometer o crime e na sequência seria preso. Não tem como escapar de um cerco como esse aí. Fica difícil às vezes o segurança ou a equipe de segurança antecipar essa ação. Porque quando o segurança percebe
A faca já está no alto em direção e bem próxima ao candidato. Quando o segurança olha para o lado, ele não tem mais o que fazer. Assim como não teve o que fazer o segurança que estava mais próximo do Jair Bolsonaro. Quando o segurança percebeu, o candidato já tinha levado a facada. O candidato que, quando leva a facada, perde as forças. Imediatamente ele perde a força e cai. Cai dos ombros de um sujeito que o estava segurando. Quando ele cai, já perdendo sangue, a equipe não pensa duas vezes. Leva o candidato para o carro. Olha ali, ó, vamos tentar entender agora o que eu estou explicando há muito tempo. A dificuldade em antecipar um caso como esse, em antecipar uma ação como essa aí, ó. Imagine, ó, o cara já tirou a faca, ela já está no alto, mesmo em câmera lenta, fica difícil você ver o que o cara vai fazer. Acho que aquele sujeito que está bem perto do Bolsonaro aqui é um segurança, hein? Aquele que está bem em volta dele, um cara que dá um grito, pelo que eu percebi ali na sequência, é um segurança que percebe a agressão que tinha acabado de acontecer e parte para cima do agressor. Ali, ó. Volta para mim aqui na tela, deixa eu mostrar para o nosso telespectador. Deixa eu ver aqui, vai rodando. Esse cara aqui, ó. Esse cara, vamos soltar a imagem e continuar acompanhando a movimentação desse sujeito, que eu acho que é um policial, hein? Eu acho que é um policial, primeiro pelo padrão de corte de cabelo e segundo pela reação e também pela proximidade que ele tem com o candidato. Pode soltar. Vamos acompanhando. Vamos continuar acompanhando aqui, ó. Aqui, ele se rebela. Não é, acho que não é um segurança. Na sequência eu vi aqui, acho que dificilmente se trata de um segurança pelo tipo de roupa que ele está. Não se trata não de um segurança. Mas ele ajudou a fazer a contenção do marginal. Ele ajudou a conter o esfaqueador. Ele e outras pessoas e parte da segurança também do Bolsonaro partiram imediatamente para cima do marginal de 40 anos de idade que mora na cidade de Montes Claros. Cidade bem distante de Juiz de Fora, hein? Quase 700 quilômetros de distância. Será que esse cara estava morando em Juiz de Fora? Ou resolveu, por ficar sabendo que teria um ato de campanha do Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, partir para a cidade? Partir para essa cidade para fazer uma besteira enorme como essa que ele fez na tarde de hoje. Besteira que eu não queria acreditar no início do jornal. Eu conversava aqui com os meus colegas de trabalho, meus amigos de trabalho, com o nosso diretor também. Nosso grande André Costa, o Fernando Mitre também, e a gente não querendo acreditar naquilo, falando, não, pode ser um soco, pode ser uma agressão mais superficial, mas não, o cara deu uma facada mesmo. O programa foi evoluindo, a gente foi entrando no caso. Agora temos conhecimento que se trata de um caso grave, porque ele sofreu hemorragia. A pressão que chegou a 10/3 poderia ter levado o Bolsonaro à morte. A hemorragia que já deve ter sido contida. Temos a nota do hospital, é isso? Temos a nota atualizada. O Marcelo Silveira, mais uma vez, aparecerá na tela grande do Brasil Gente, ao vivo, direto de Minas Gerais, com a nota atualizada do hospital. Pois não, Marcelo, destaque pra gente agora às 6h26. Pois é, o hospital continua informando que o Jair Messias Bolsonaro continua na mesa de cirurgia. O paciente deu entrada por volta das 15h40 e mantém ainda a questão da lesão, uma lesão por material pérfuro-cortante na região do abdômen. Não destaca, porém, se é no fígado, se é no intestino ou no pulmão. Ele foi atendido na urgência, chegou a passar por um exame de ultrassonografia antes de ir para o centro cirúrgico e permanece nesse momento ainda em cirurgia, viu, Joel? Marcelo, obrigado por enquanto. Qualquer momento eu volto a acioná-lo. Olha, eu conversei agora há pouco com o comandante da Polícia Militar, porta-voz da Polícia Militar Mineira.
o Major Santiago, não é isso? Seria importante ouvi-lo novamente. Vamos ouvir um trecho da minha fala com o Major para a gente atualizar esse caso todo. Esse caso terrível que aconteceu em Juiz de Fora. Na tela, vai. Todos agiram com rapidez e conseguiram prender esse esfaqueador, ô comandante. Boa tarde, meu amigo. Realmente é lamentável, né, o fato, né? A Polícia Militar conseguiu fazer a prisão, já confirmado do indivíduo, né? Inclusive Adélio Bispo de Oliveira, né? Que é o autor desse esfaqueamento, preso pela Polícia Militar. Nós conseguimos todo esse tipo de evento, toda essa movimentação política, a Polícia Militar faz o acompanhamento. Então, logo houve o fato, nós conseguimos identificar e prender, e já agora trabalhando os devidos encaminhamentos. O candidato à presidência da República foi socorrido por populares, e a informação que nós temos ainda, não podendo confirmar, mas é da não gravidade. Mas eu volto a falar, o que eu posso confirmar é que a Polícia Militar agiu imediatamente e conseguiu efetuar a prisão desse infrator. O Major, o senhor como profissional, seria importante explicar para a gente a delicadeza de uma movimentação como essa, né? A preocupação que tem que se ter em uma movimentação como essa, em que há um candidato exposto e uma multidão em volta dele, né? Então, todo cuidado é pouco e fica difícil impedir uma ação como essa, não, Major? Com certeza, né? A Polícia Militar, evidentemente, que aquece, participa. É difícil, né, entender a motivação e também o que leva uma pessoa à promoção de uma atitude violenta, uma atitude como essa, né? O mais importante é que a Polícia Militar conseguiu fazer essa intervenção mais rápida e, consequentemente, fazer com que, inclusive, a própria integridade do infrator, né, nós somos técnicos no assunto, fosse garantido numa situação como essa, de tamanha exposição, inclusive promovida por ele. Agora estamos recebendo uma série de novas informações e, como você muito bem colocou, lamentável o fato, né, infelizmente, mas felizmente a Polícia Militar conseguiu dar a resposta imediata. É algo que acende a luz para todos, né, sobretudo em campanha política, né, muitos candidatos fazendo aí seus eventos e a importância de nos protegermos contra esse tipo de fim. A Polícia Militar, sobretudo aqui em Minas Gerais, também acredito que em todo o país, está à disposição de auxiliar nesse processo. Mas, como você muito bem colocou, multidões que acompanham, que arrastam, né, que são arrastadas aí em face de algumas campanhas, de alguns candidatos e que, via de regra, fazem a opção de estarem mais próximos de seus públicos. Mas, de qualquer forma, o mais importante agora é que a Polícia Militar conseguiu dar realmente a resposta. Como você muito bem colocou, independente da candidatura, somos técnicos para apoiar toda e qualquer movimentação no sentido de garantir a democracia. Exatamente, ô Major, e o senhor bem disse também, né? O que leva um sujeito a cometer um crime como esse? Um cara que vai responder agora, certamente por tentativa de homicídio. Porque a partir do momento que você enfia uma faca numa pessoa, como esse agressor fez contra o Jair Bolsonaro, ele está tentando matá-la, ele está tentando matar essa pessoa. Vai ter que responder por um crime terrível e tem que ser responsabilizado mesmo, né, ô Major? Quer dizer, a precaução que já era muito grande por parte da Polícia Militar, por parte da Polícia Civil e da Polícia Federal também, vai ter que ser ainda maior daqui para frente, né? Porque não se sabe o que pode acontecer. Um ato como esse, ele pode criar uma dimensão que a gente não consegue aqui mensurar, né? Se as forças policiais já tinham uma precaução, eu acho que essa precaução daqui para frente vai ter que ser redobrada, não, Major? Eu não tenho dúvida, né? Isso acontece no país inteiro. O importante é essa ação rápida, né? Até para que não haja impunidade, né? Para nós é lamentável o ocorrido, né? Isso aí é inegável, mas a presteza dos policiais militares lá de Juiz de Fora foi determinante aí para que nós conseguíssemos, com essa resposta rápida, talvez inclusive demover outras pessoas a esse intento, né? E fica até o apelo, né? Que as
as pessoas tenham tolerância, tenham participação às ideias que são expostas, mas que isso não se propague nesse tipo de nível que é complicado, né? Uma pessoa, como você muito bem falou, responderá pelo crime de tentativa de homicídio. Isso aí ficou muito claro para nós em relação à própria imagem que nós estamos recebendo via WhatsApp, né? Então, infelizmente, houve o fato, mas pelo menos conseguimos dar resposta com a prisão a esse indivíduo que será levado agora à justiça. O Major Santiago, o senhor como técnico, como especialista em segurança, né, o que o senhor poderia dizer para a gente a respeito, por exemplo, de uma precaução para evitar que isso aconteça novamente daqui para frente? O senhor acha que tem que ter um certo distanciamento do candidato com a multidão, independente da multidão e do candidato, independente da cidade, independente da região do nosso país? O que o senhor pode dizer para a gente nesse momento, né? Algo que reforce mesmo a segurança, que impeça, porque eu volto a dizer, viu, comandante, o fato do candidato estar exposto, em contato com a multidão, o deixa extremamente vulnerável, né? Nós temos aqui já o nome do suspeito, o cara que foi preso, suspeito nada, o esfaqueador. Cadê o nome do esfaqueador? Coloque, por favor, a imagem. É o Adélio Bispo de Oliveira. Tá aí o esfaqueador. O cara que tem 40 anos de idade. Ele nasceu em Montes Claros de Goiás. Uma linda cidade que fica no extremo norte aí de Minas Gerais. Cidade de Montes Claros, que fica próximo ali também a Grão-Mogol. Tá aí, o cara saiu de Montes Claros, foi até Juiz de Fora, que fica a 280 quilômetros aproximadamente da capital do estado, uma cidade muito bonita também, para fazer uma besteira como essa, né? Para agravar ainda mais esse problema terrível que o Brasil vem enfrentando em todos os sentidos. Problemas terríveis que nós estamos enfrentando e agora mais um. Ah, Joel, você está falando que o fato de um sujeito esfaquear um candidato à presidência da República vai criar uma instabilidade no país? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma, meu telespectador. Espero que eu esteja errado, mas eu acho difícil, viu? Agora, voltando, o Major Santiago, o que o senhor acha que pode ser feito para evitar uma nova agressão ou para garantir que um candidato não seja agredido, assim como foi o Jair Bolsonaro em Juiz de Fora? Tem como o senhor dizer alguma coisa para a gente em relação a isso? Sim, evidentemente que você foi muito feliz na sua colocação, né? É um fato sui generis, é um fato que foge ao processo, mas que faz com que as forças de segurança, acredito que do Brasil inteiro, passem a redobrar essa percepção. Evidentemente que os próprios candidatos, em relação aos seus protocolos de aproximação com as suas comunidades, com os seus eleitores, dificilmente passa pela cabeça deles a possibilidade de um indivíduo, chega a ser um ato assim, de uma ardilosidade muito grande, né? Ele entrar, se passar por pessoas e mesmo diante de uma possibilidade, inclusive, do risco de ser levado a óbito, inclusive por simpatizantes do candidato A ou B, mas de correr esse risco, né? Algo que precisa ser melhor verificado e acredito que as próprias investigações poderão levar melhor para entender como ele preparou esse procedimento, né? Mas é algo que vai acender uma luz, não digo nem amarela, talvez vermelha mesmo para todo o Brasil, né? Você muito bem colocou, né? É importante que as pessoas nos ouçam nesse momento, reflitam que é muito importante a questão do respeito, a questão da tolerância, a questão de que as pessoas possam conviver com as suas diferenças para que nós tenhamos o regime democrático garantido e não ações como essas, né? Que as imagens elas são muito fortes, Major, né? E o mais importante agora é trabalharmos a questão da inteligência, juntamente com todos aqueles que trabalham junto às candidaturas diversas, né? De todos os partidos, para poder fazer com que todos esses eventos, sobretudo os maiores eventos, sejam triados e muito bem acompanhados. Mas volto a falar,
dá, né? Você vê esse tipo de manifestação de candidatos pelo país inteiro. Aqui em Minas Gerais nós tivemos várias também, né? E infelizmente esse infrator ele aproveita-se dessa possibilidade da multidão e talvez da aproximação permitida pela própria equipe do candidato, que é normal para todos, né? Isso vem acontecendo, e utiliza-se dessa ardilosidade, como eu falei, né? O mais importante agora é de nós interagirmos, inclusive, com a prisão que foi feita imediata, né? Não ficou no anonimato, isso que é muito importante para que ele possa ser levado à justiça. A prisão do marginal, que felizmente aconteceu logo na sequência. Vou reforçar de novo para você, meu querido telespectador de todo o país. Não importa o candidato em si. O que importa é a figura do candidato. Seja o Jair Bolsonaro, o Alckmin, a Marina, o Ciro, qualquer candidato que tivesse sido esfaqueado, assim como foi o Bolsonaro em Juiz de Fora, se trataria, como se trata, de um caso inadmissível. Não dá para a gente aceitar isso. Não tem como aceitar. Uma atitude de um cara maluco, que já é um criminoso contumaz, tanto que já agiu outras vezes, responde por lesão corporal grave, já tem passagens pela polícia por esse tipo de crime. E este é um momento de união. Um momento em que todos abraçam a mesma causa, independente de posicionamento político. Por favor, vamos colocar novamente o posicionamento de cada candidato em relação a esse ato criminoso que aconteceu aí em Minas Gerais. O primeiro, Ciro Gomes. Acabo de ser informado em Caruaru, Pernambuco, onde estou, que o deputado Jair Bolsonaro sofreu um ferimento à faca. Repudio a violência como linguagem política, solidarizo com o meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam os responsáveis por esta barbárie. Os responsáveis por essa barbárie. O cara já está preso. É um sujeito de 40 anos de idade. Coloque a imagem dele na tela aqui rapidamente, ao lado do Twitter aqui, por favor, e me passe o nome dele para eu ler novamente. É um cara de 40 anos de idade, um sujeito que mora na cidade de Montes Claros, extremo norte do estado de Minas Gerais. Enquanto a gente levanta o nome para me cantar aqui, para eu repassar para o nosso telespectador, vamos ao próximo candidato, ao próximo posicionamento. João Amoedo. É lamentável e inaceitável o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Independentemente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência, que o agressor sofra as devidas punições. Meus votos de melhoras para o candidato. O Adélio Bispo de Oliveira é esse cara criminoso que está no canto direito da sua tela, que já está preso, foi preso e imediatamente contido também, não só pelos policiais, pelos agentes que fazem parte da segurança do Jair Bolsonaro, mas também pela população, por pessoas que estavam ali e ficaram indignadas com essa agressão descabida que aconteceu em Juiz de Fora. Tira a imagem desse criminoso, coloca a imagem do Bolsonaro sendo agredido. Deixa eu seguir aqui, Guilherme Boulos. Soube agora do que ocorreu com Bolsonaro em Minas. A violência não se justifica, não pode tomar o lugar do debate político. Repudiamos toda e qualquer ação de ódio e cobramos investigação sobre o fato que certamente não só irá ser investigado, mas como já está sendo investigado, inclusive, pela Polícia Federal. Inclusive, não, pela Polícia Federal. Sobre o episódio Álvaro Dias na sequência, sobre o episódio da facada no candidato Jair Bolsonaro, quero afirmar aqui que repudio todo e qualquer ato de violência. Por isso, a violência nunca deve ser estimulada. Eu não estimulo, é o que eu disse aqui. Mais ou menos o que disse o candidato. Violência estimula violência. Tanto que depois da agressão, as pessoas, os populares aí partiram para cima do sujeito, do esfaqueador, e por pouco que esse cara não foi linchado. Ele não foi linchado porque foi protegido pelos policiais. Agora, Geraldo Alckmin, política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida e a punição exemplar. Esperamos que o candidato se recupere rapidamente. Seguindo com Marina Silva, violência
contra o candidato Jair Bolsonaro é inadmissível e configura um duplo atentado contra a sua integridade física e contra a democracia também. Neste momento difícil que atravessa o nosso país, é preciso zelar com rigor pela defesa da vida humana e pela defesa da vida democrática e institucional do nosso país. Este atentado deve ser investigado e punido com muito rigor. Seguindo com Fernando Haddad, repudio totalmente qualquer ato de violência e desejo pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro, assim como a gente deseja também, independente de partido político, independente de posicionamento político. Henrique Meirelles na sequência. Desejo pronta recuperação a Jair Bolsonaro. Lamento todo e qualquer tipo de violência. O Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz. Diferente disso que aconteceu em Juiz de Fora. Temos que ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros. Na sequência, nota da Vera Lúcia, candidata à presidência pelo PSTU sobre a agressão a Jair Bolsonaro. Deve ser totalmente repudiada a agressão com uma faca ao candidato Jair Bolsonaro. Consideramos inaceitável este tipo de coisa em meio à disputa eleitoral em curso. Não tem como ser diferente. Por favor, vamos colocar a sequência de imagens que separamos. A nossa equipe de edição juntou várias imagens antes, durante e depois a agressão. Por favor, me coloque na tela grande. Se tiver como, abra o áudio. Deixa o áudio aberto para o nosso telespectador. Veja aí, ó, a situação de Jair Bolsonaro se posicionando aí, mais um ato político, assim como muitos atos estão acontecendo no país inteiro, neste período eleitoral. Ali, ó, a agressão por outro ângulo agora. A agressão por outro ângulo. O esfaqueador já vem com a mão levantada, com a faca envolta em um pano e esfaqueia o abdômen de Jair Bolsonaro, que, diferente do que a gente imaginava no início do Brasil Urgente, está enfrentando consequências graves devido a este ato que aconteceu em Juiz de Fora. A faca perfurou o abdômen do candidato, atingiu parte do fígado e parte da alça intestinal, provocando uma grande hemorragia, que, ao que tudo indica, já foi estancada, já foi controlada pela competente equipe médica mineira. Quem está comigo, Débora, 6h45, o Major Giovânio está comigo novamente na linha, porta-voz da Polícia Militar aí de Juiz de Fora. Ele pode atualizar essa história preocupante que o Brasil está enfrentando agora, porque não se trata de um ato isolado acontecido em Minas Gerais, se trata de um ato acontecido no Brasil durante o período eleitoral. Major, obrigado por nos atender novamente. O senhor conseguiu conversar com um marginal ou conversou com algum policial que participou da prisão ali diretamente deste criminoso que vai responder agora por tentativa de homicídio e vai aparecer também na tela dividida do nosso Brasil Gente, porque é importante destacar a imagem do marginal também aqui na nossa tela. O que esse cara disse para as equipes, para os policiais que fizeram a prisão logo depois dele cometer o crime, hein, Major? Boa noite novamente da Atena e aqueles que nos ouvem nesse momento, né? Na realidade, ele confessou, né? O Adélio confessou ser ele o autor e disse que fez isso por vontade própria. A gente conseguiu levantar aqui que, na realidade, que esse Adélio, ele já é autor, né, de outro crime de lesão corporal no ano de 2013. Então ele já possui aí um passado aí de envolvimento em outro delito, né? Esse anterior de lesão corporal. O senhor tem alguma informação a mais desse outro delito que esse tal de Adélio cometeu? Se ele esfaqueou uma outra pessoa ou agrediu uma outra pessoa, de que forma? O senhor tem alguma informação desse inquérito, desta investigação ou não, Major?
a informação que a gente tem que foi na cidade natal dele, né, em Montes Claros, e foi a partir de uma agressão, né, ele atingiu uma segunda pessoa, foi uma agressão e veio a provocar uma lesão corporal. Isso foi no ano de 2013. Então, assim, na realidade agora a gente fez a apreensão da faca, conduziu o autor aí para a Polícia Federal, que vai dar o encaminhamento devido aí, né, nas investigações para indiciar ou não esse autor aí. Major, o senhor viu a faca? O senhor viu a faca que foi utilizada por esse Adélio? Não, eu não tive contato com a faca, eu apenas verifiquei uma foto e repassei para os policiais que estão registrando a ocorrência, o qual eles confirmaram que a foto que eu enviei será a faca utilizada pelo Adélio. E a foto seria uma que eu já destaquei aqui no Brasil Gente, uma faca com o cabo preto? Seria uma faca com o cabo preto em cima de um saco plástico? Essa que eu volto a destacar na tela? Seria essa faca, então, Major? Essa faca mesmo, Joel. Então, olha, se trata de uma faca grande, né, Major? Uma faca que tem, pelo que eu vejo aqui, com toda certeza, pelo menos 20 centímetros de lâmina, não, Major Jovânio? Isso mesmo. Essa foi a faca apreendida e que o Adélio utilizou no momento do crime. O senhor certamente viu a imagem do Adélio cometendo o crime, quando ele levanta a faca e empurra a faca em direção ao abdômen do Jair Bolsonaro. Eu disse aqui, Major, no início do jornal, que esse cara segurou a faca de um jeito que eu posso dizer que impediu que ela entrasse um pouco mais no abdômen do Jair Bolsonaro, né? Porque ele segura ela com um jeito diferente que a gente vê, um sujeito que empunha uma faca com o intuito de esfaquear uma outra pessoa. O senhor percebeu isso também? O jeito que ele estava segurando a faca acabou impedindo que ela penetrasse o abdômen do Jair Bolsonaro de forma mais intensa ou de forma mais profunda, Major? Joel da Atena, na realidade, assim, eu não cheguei a verificar em detalhes, porque como o fato ocorreu há pouco, nós estamos aqui com toda a equipe nossa da Polícia Militar, atendendo a todos os órgãos de imprensa e procurando ao mesmo tempo levantar informações. Então eu não cheguei a verificar com riqueza de detalhes, né? Sim. De como foi feito, como que ele empunhou, né, para desferir o golpe aí no candidato Jair Bolsonaro. Não cheguei a ver. Ô Major, o agressor, o criminoso, ele está onde nesse momento? Está nas mãos da Polícia Militar, Civil ou Federal? Não, ele foi, imediatamente ele foi preso e conduzido à sede da Delegacia da Polícia Federal aqui na cidade de Juiz de Fora. Agora, depois do crime, o que o senhor pode dizer para a gente, não só como major, como grande profissional da Polícia Militar, mas como cidadão, o que o senhor pode dizer para a gente da movimentação toda que se deu e como se dá agora aí na cidade de Juiz de Fora depois do crime, né? Esse falatório, buchicho, o que o senhor pode dizer para a gente a respeito dessa movimentação?